Um sábado sob muita pressão na Série B. Das 4 equipes que entram em campo, 3 estão na zona de rebaixamento. Tem um confronto da região norte entre Remo e Amazonas. Tem um embate de 2 equipes que estão no Z4, Volta Redonda e Paysandu, em um confronto que traz boas recordações para o torcedor paraense e para o torcedor do Volta Redonda, uma expectativa de uma primeira vitória e de uma recuperação da equipe do Rogério Corrêa na competição. Vou trazer os destaques, os favoritos, se é que dá para cravar algum favoritismo entre esses 2 confrontos, um deles dá. E também vou trazer informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um desses jogos com imagem. Inclusive, fica até o final que eu vou facilitar muito a vida de 2 torcidas. No final do vídeo eu vou deixar um recado para vocês que querem assistir com imagem e de graça. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos de Série B. Todo dia tem Série B, aliás, aqui no canal. Inclusive, após a 5ª rodada, eu trouxe um balanço da competição, um balanço do G4, um balanço do Z4, o que dá para esperar de recuperação entre as equipes que estão na zona de rebaixamento, o que dá para esperar de manutenção das equipes que estão na parte de cima da tabela. Então fique à vontade para dar uma volta aqui no canal. E deixando um outro recado também, para esses 2 jogos tem vídeos separados, específicos de pré. Então tem tanto um pré-jogo específico para Remo e Amazonas, como um pré-jogo específico para Volta Redonda e Paysandu, muito mais detalhados. Aqui vai ser um pouco de um compilado de um pouco do que eu falei nesses 2 outros vídeos, sem tanto detalhamento. Mas bora lá, primeiro, deixa o seu placar, o que você está esperando para esses confrontos, o que você está aguardando para esse sábado de Série B, que tem 2 jogos diferentes, começando diferentes no sentido de realidades diferentes. A gente tem um Remo e Amazonas, 2 equipes que estão em condições bem opostas de tabela. O Amazonas que é o penúltimo colocado, um Remo que joga em casa e um Remo que tem um bom início de Série B. Se a gente olha e para aqueles que podem não estar acompanhando tanto o início do Remo e podem estar achando não foram contra adversários tão complicados, foram sim. Ganhou do Coritiba, jogando no Mangueirão, ganhou do América, jogando no Mangueirão, e esse jogo contra o América marcou uma superioridade muito grande da equipe do Daniel Paulista na ocasião. Contra o Coritiba foi um jogo em que o Remo precisou trazer adaptações durante a partida e vem de um empate importante fora de casa contra a equipe do Criciúma, jogando no Heriberto Hilsen, e é um Remo que vem seguindo essa cartilha do vence em casa, empata fora. Em todos os 5 jogos da Série B seguiu esse ponto, ainda não foi derrotado na competição. Não tem grandes problemas para o jogo e tem o ponto da expectativa da estreia do Regis, que é o nome para a 10 do Remo. Você tem ali a figura do Jaderson jogando, um pouco mais centralizado no meio de campo, mas você tem essa expectativa da estreia do Regis, que vem de uma passagem um pouco discreta do Goiás. Pedro Rocha é o grande destaque da equipe do Daniel Paulista. Olhando para o fator Amazonas, o Amazonas que passa pela 3ª comissão técnica, e é o Amazonas que, apesar de não ser o último colocado, eu não tenho dúvida que foi a equipe que menos conseguiu entregar algo na competição, olhando para o fator desempenho. Então desempenhou menos do que o Volta Redonda, que é o Lanterna, desempenhou menos até a 4ª rodada do que o Atlético, que não tinha pontuado até a rodada anterior. O Atlético veio vencer na 5ª rodada, o Volta Redonda, inclusive em Belo Horizonte. Então, se tem um ponto eu até utilizei 2 palavras para a temporada, a Série B do Amazonas, que foram falta de foco. Um grupo muito inchado, sem uma ideia de jogo, sem um planejamento montado, traçado. Acho que o que dá a impressão do Amazonas era: vamos montar aqui muitas experiências, trazer muitos jogadores de fora, e se um não der certo, o outro vai dar certo. E assim, futebol muitas vezes não funciona assim. Você precisa ter um direcionamento do que você quer para jogo, do que você quer de grupo também, né? O perfil do grupo, e está muito distante do Amazonas ter um grupo com um perfil direcionado. Tem bons nomes, Henrique Almeida, Tavares no meio de campo, teve a saída do Diego Torres, a saída do Sassá, mas teve a chegada do Varanda, tem o Fernando Neto também como um dos nomes que passou fora do futebol
nos meses anteriores por conta daquele escândalo de manipulações, mas é um bom jogador, volta ao futebol profissional no Amazonas. Enfim, tem um grupo minimamente competitivo. Acho que, olhando para elenco, a Amazonas que tem um elenco melhor do que o Volta Redonda, um elenco mais encorpado do que um Atlético, do que talvez o Botafogo também. Eu acredito que pode ser competitivo? Pode, mas o favoritismo tem dono para esse jogo entre Remo e Amazonas, que é o Remo, por tudo que a gente viu apresentar na competição até aqui. O outro jogo é um jogo de um Volta Redonda dentro de casa, e no balanço da competição, no balanço do G4, eu falei sobre algumas declarações que não soaram tão bem do Rogério Corrêa, que é o técnico do Volta Redonda, não a partir só dessa temporada, um técnico que conhece muito bem o clube. E ele tocou no ponto das limitações do elenco e no ponto de não ter um grupo suficiente para a Série B. E nos últimos dias também teve uma declaração do diretor de futebol do Volta Redonda, falando sobre ir muito forte na próxima janela de transferências. Eu acho que isso impacta nos jogadores que estão lá, né? Isso traz um fator de o pessoal não está acreditando muito na gente, estão jogando a toalha sobre o grupo que está aqui hoje no Volta Redonda. E é um grupo que tem muitas limitações, sim, não é à toa que está na zona de rebaixamento, mas foi um grupo que conseguiu gerar competitividade contra o Novo Horizontino, contra o CRB, contra a Ferroviária. Então eu entendo que é um Volta Redonda que vai gerar algum trabalho para o Paysandu, e tem o fator de ser um Paysandu com muitos desfalques. No pré-jogo, inclusive, eu falei sobre não saber se o Martínez iria a campo. Martínez, pelo que eu consegui ver depois, não vai a jogo. Tem a baixa do Rossi, que é o principal personagem do Paysandu, e essa informação a partir da ESPN, tá deixando o crédito, então olhei a provável escalação na ESPN, então não conta com Rossi, não conta com Martínez, deve ter algumas adaptações na estrutura de meio de campo, tem alguma expectativa sobre uma evolução, um crescimento do Nicolas que não vai bem até aqui, e é um Paysandu que vem em uma maratona muito pesada. Enquanto Volta Redonda teve uma semana livre para treinar, para se preparar e focar no jogo, o Paysandu teve um jogo de Copa do Brasil no meio de semana contra o Bahia, um jogo que teve algum desgaste físico, sem contar na final da Copa Verde, sem contar ainda no foco também da final do Campeonato Paraense contra o Remo. Então tudo isso, esse início, esse calendário inchado, acredito que contribui muito para esse rendimento abaixo do Paysandu nas primeiras rodadas da Série B. É claro, tem um fator de uma queda, né? Era um Paysandu que vinha numa sequência muito positiva antes do início da Série B, começa a Série B contra o Atlético Paranaense em casa, até desempenha minimamente bem, mas perde e não consegue vencer na competição até aqui. Deixa a sua avaliação, deixa a sua expectativa. Entendo que Remo e Amazonas têm um favoritismo para o Remo. Volta Redonda e Paysandu não vejo um favorito. Nome a nome é um Paysandu que pode até ter mais forças, pelo fator financeiro, pelo fator de estar em mais uma temporada na Série B. O Volta Redonda vem pisando agora na competição, mas tem esse fator dos muitos desfalques que o Paysandu tem, entre eles o nome do Vilela no meio de campo, Martínez no meio de campo e principalmente a figura do Rossi, sem contar no Quintana também. Então é uma lista de desfalques considerável. Deixa um pouco da sua expectativa para esses confrontos, deixa o placar, se inscreve no canal, compartilhe o link também em grupos de amigos e torcedores. E falando sobre o facilitar a vida de duas torcidas no final do vídeo, vou deixar o link da transmissão do Desimpedidos para o jogo entre Remo e o Amazonas. Vai ter transmissão no YouTube de forma gratuita para vocês esse confronto. O jogo do Volta Redonda contra o Paysandu é exclusivo do Grupo Disney, então não tenho como facilitar isso aqui para vocês. Vou ficando por aqui, não sai sem deixar o like, sem deixar a sua inscrição também. Todo dia tem Série B aqui no canal. Até a próxima.